Vamos lá, então. O título dessa apresentação é Raciocinando sobre Sistemas Distribuídos. Vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Milhouse, mas algumas pessoas me chamam de Renan Ranelli. O Milhouse é por razões históricas. Eu sou engenheiro de software na Telnix, LLC. É uma operadora telefônica americana que eu vou falar daqui a pouco. Vocês nunca ouviram falar porque ela não atua aqui ainda. E eu também sou consultor independente na Taming Chaos, que é uma empresa que tem eu e um amigo meu. Aí, se vocês estiverem precisando aí de consultoria, de qualquer coisa, né? A gente ajuda, falando sério, a gente ajuda empresas de tecnologia que estão começando a ter... A gente empresta a nossa experiência trabalhando com várias coisas por bastante tempo para quem está começando e quer ter uma ideia de como é esse negócio de produtos digitais, né? Atualmente eu estou trabalhando com Elixir desde 2015. Quem que já ouviu falar de Elixir aqui? Puta que pariu, que coisa mais bonita, né? 2 anos atrás tinha 2 pessoas que levantavam a mão. Maravilhoso, está dando certo. E eu estou trabalhando com Python desde o ano passado, né? É o que eu estou fazendo hoje em dia. Anteriormente eu fiz muito Ruby, eu fiz bastante C#, apesar de eu não gostar de admitir. Eu fiz muita automação de infra, essas coisas. No meio tempo teve Java, VB, fiz JavaScript, Clojure. Já mexi com Fortran. Alguém mexeu com Fortran? Que jeito horrível de morrer, né? É horrível. E eu faço várias referências ao choque de cultura, tem umas espalhadas aí. Eu sobrevivi a ser atropelado. Esses são meus grandes feitos na vida, né? Eu não morri. Então, falar um pouquinho da empresa que eu estou trabalhando agora, a Telnix. Ficou meio ruim, né, o contraste. Que droga. Mas ali tem um mapa do mundo e cada bolinha verde é um ponto de presença da Telnix. Então, a Telnix é uma operadora telefônica e ela vende... Ela é uma operadora telefônica do futuro, então ela funciona na internet, né, como tudo no futuro está na internet. Só que você consegue fazer ligações telefônicas de verdade. Ela faz isso através de pontos de presença e contratos com operadoras telefônicas locais. E aí a gente precisa ser distribuído porque, né, geografia, né, as coisas estão longe. E aí você precisa ter um ponto de presença perto da pessoa para poder vender uma ligação telefônica barata. Tudo que está verde ali é o que já tem atuação, então tem 5 data centers nos Estados Unidos, tem 3 na Europa, tem um que está em Singapura. Eu não sei se ele já lançou, se já podia mostrar essa imagem ou não, mas como eu falo, ninguém lá fala português, eu estou seguro. E o que está em azul é a expansão planejada até o ano que vem. Então, se ano que vem der tudo certo, a gente vai ser a primeira operadora telefônica global que você vai poder ligar daqui até a China e pagar a ligação local. Vai ser da hora, né? Então, isso para dizer, né, esse slide é para dizer que eu tenho um pouco de experiência com esse negócio de sistemas distribuídos, né? Hoje eu trabalho num negócio que é inerentemente distribuído. E antes disso também trabalhei com coisas distribuídas também. Então, qual que é o clickbait aqui dessa palestra? O que eu quero explorar e convencer vocês até o final? Que é assim, transportar o mindset monolítico para trabalhar com sistemas distribuídos, está escrito monolítico ali porque eu não prestei atenção e terminei isso aqui ontem, mas transportar o mindset monolítico para trabalhar com sistemas distribuídos precisa mudar a forma com que você entrega software. O jeito que a gente entrega software pensando no mundo monolítico não encaixa tão bem e gera problemas no mundo distribuído. E nessa palestra a gente vai abordar, explorar um pouco dos ruins que podem dar, né? O tipo de coisa que não fica tão legal. Então, quando eu mandei a proposta para essa palestra, eu pensei, nossa, eu vou responder todas as perguntas do universo, só que eu percebi que para poder responder essas perguntas, são muitas perguntas e eu ia ter que colocar tanto contexto que não ia dar em 40 minutos. Então vocês vão ficar só com a parte de pergunta mesmo. E para vocês também descobrirem, né, fomentar a curiosidade e o tipo de coisa que a gente olha. Nossa, eu penso isso, eu faço isso. E aí a gente traz isso. Então, primeiro, o que é a minha definição super informal do que é um sistema monolítico? Né? Todo mundo tem meio que mais ou menos uma noção intuitiva do que quer dizer ter um sistema monolítico, mas eu não vou tentar dar nenhuma definição precisa, eu vou falar que um sistema que é monolítico é um sistema que está tudo junto, que ele opera como um único artefato.
uma coisa só que você leva para produção e roda. Geralmente um conjunto de máquinas idêntico, porque a gente precisa, né, de disponibilidade, as máquinas às vezes explodem, né, hoje em dia na nuvem e tal, a máquina some, você precisa ter mais de uma para ter disponibilidade e tal. Então, geralmente são máquinas iguais, né? Significa que a gente não precisa de muito esforço para entregar o trabalho de vários desenvolvedores, né? Tipo, muito é bem relativo, porque dependendo do trabalho, né, às vezes é mais fácil fazer de novo, dependendo. Mas a ideia é que você não precisa de nada além do próprio código para integrar trabalho. Todo mundo trabalha junto, né? Já está tudo junto. É meio essa a ideia de um sistema monolítico. Dá para você desafiar, assim, falar, mas se tem um banco de dados separado, então já não é mais... até dá, mas eu estou falando daquela coisa padrão, coisa que a gente está acostumado, que é uma aplicação, uma persistência e tal. E o que é um sistema distribuído? É um sistema, na minha definição imprecisa, é um sistema composto por várias partes que se comunicam através de rede. Falei aqui que é rede. Independente se vai ser na loopback, se é único socket, o que é. Mas existe uma comunicação ali entre os diversos artefatos diferentes que rodam, possivelmente, num conjunto diferente de máquinas. Certo? Então você vai ter várias máquinas, elas vão ser diferentes, vão ter características diferentes. Por exemplo, elas estão em lugares diferentes, então elas vão se comportar de forma diferente. E isso significa que que os desenvolvedores e desenvolvedoras podem atuar em processos isolados. Graças a isso a gente pode escalar, a gente pode desenvolver, a gente pode entregar esses sistemas essas partes de forma independente. A independente tem 3 asteriscos ali, porque é a coisa que eu vou voltar o tempo inteiro nessa palestra, que é a principal coisa que quando a gente não entende sobre distribuição, a gente sacrifica. E geralmente a gente vai para a distribuição porque a gente quer isso. Então é uma tristeza. E aí, para basear essa discussão toda, eu vou listar aqui falar das falácias da computação distribuída. Quem que já ouviu falar disso aí? Quem que já viu? Tem algumas pessoas que viram. Acho que a Roberta falou na palestra dela? É verdade. Então não vou falar muito não, só vou ler. Essas falácias são coisas que a galera que começa a lidar com programação distribuída acaba assumindo, não pensa tanto, não está tão acostumado, acaba assumindo que a rede é confiável. A rede não é confiável, por exemplo, não tem Wi-Fi aqui hoje. Não é confiável. A latência não é 0. Para eu falar com o meu colega que está lá em Chicago, tem uma latência de 200 milissegundos. Aí tem aquela coisa esquisita que você fala e a pessoa não escutou, aí fica aquele... Pode falar, pode. É estranho. É pior ainda quando está na Europa. Não acontece isso aí? É muito esquisito. É bem desconfortável. A banda não é infinita. A rede não é segura. A internet é um lugar horrível, na verdade. É um lugar horrível, sem lei. É tipo... Você sobe... Já aconteceu comigo. Eu subi um servidor novo e aí eu subi sem querer com o senha root. A de mim é de mim. Nossa, caramba, deixa eu trocar isso aqui. Levou 10 segundos para eu trocar, porque eu estava com o painel na minha frente. Em 10 segundos já estava minerando Bitcoin. É um lugar horrível de viver a internet. A topologia da rede muda. De repente, ainda mais pra gente que mexe com telefonia, tem uma coisa que é engraçada, porque quando você leva ligação para a internet, voz, tem uma coisa que você está ouvindo a voz continuamente, né? Você não pode ter aquele retransmite, aquele garbage collector que para tudo por 2 segundos, assim. Não, peraí, deixa eu limpar. Não pode. E às vezes, quando a topologia da rede muda, aqueles caminhos que você fazia, que eram super rápidos, não são mais. Porque às vezes as coisas acontecem, um switch explode, né? Uma operadora fica pistola com a outra e desliga, aí começa a zoar seu tráfego. Esse tipo de coisa acontece. Existe um administrador. Não, pelo amor de Deus, é a internet, né? Não tem um administrador. Nem na sua própria rede vai ter um único administrador. O custo de transporte não é 0. Custa você colocar o dado no fio e você tirar o dado do fio. E a rede é tudo menos homogênea. Ela é tudo, mas não é homogênea. Então, tudo isso aqui acaba permeando toda a discussão que a gente vai ter. Tá? E aí, o que motiva a gente... Guarda isso aqui tudo na cabeça, que em todo lugar vai acabar vindo uma menção a isso. E o que motiva a gente a distribuir as aplicações? Tem várias coisas. Às vezes a gente nem tem escolha sobre distribuir ou não. E a coisa que eu vou mais focar aqui, que é a questão de a gente precisa escalar
times, ganhar independência na entrega. Então, a menos que a gente... né, eu vou focar muito nisso, vai ser a coisa principal aqui. É muito comum a gente ver gente caindo para, por exemplo, arquitetura... Eu não queria falar essa palavra aqui hoje, mas... Microserviços, né? Microserviços é uma técnica para você resolver um problema de time. Para você separar o seu domínio em pedaços para as pessoas conseguirem trabalhar sem ter que ficar falando umas com as outras para elas poderem trabalhar mais rápido, né? Quando você tem 500 pessoas numa equipe, 100, 200, 300 pessoas numa equipe, quando bota 2 zeros, já começa a ficar difícil as pessoas se falarem e saber o que está todo mundo fazendo. Então você precisa parar de falar com as pessoas, né? Você conseguir ser independente na sua entrega. A gente distribui quando a gente quer escalar recursos. Quando, por exemplo, a gente tem muito volume de tráfego, tem muito dado, tem muita escrita. Quando a gente não é o Stack Overflow que faz milagre com 2 máquinas, né? Quando a gente não é inteligente que nem eles, a gente precisa fazer essas coisas. Quando a gente quer ter distribuição geográfica, por exemplo. Uma coisa que é, por exemplo, um negócio que é um sistema distribuído, é ERP, tipo aquelas coisas coisa de ponto de venda, sabe? Aquele software da farmácia que está lá. Tipo, se a internet cai, aquele negócio continua vendendo. Porque você não vai parar a farmácia porque não tem internet, né? Então, isso já é um sistema distribuído. Pedaços dele estão distribuídos de forma geográfica, porque você quer que a coisa esteja próximo do ponto de uso. Nosso caso na Telnix é isso também. Nosso produto de telefonia, se a gente estiver perto do cliente, a gente consegue trazer a ligação dele com o menor custo possível para dentro da nossa rede, para a gente botar no nosso cabo e chegar lá na China, né, ano que vem. Então, esses são os principais motivos que eu vejo a gente a distribuir. Mas também acontece nos lugares menos esperados. Por exemplo, quando você faz um SPA, que nem vai fazer uma aplicação web, né, uma coisa moderna, que hoje em dia tem um rebrand, a gente chama de PWA, né, de Progressive Web Apps, né, que é um negócio maneiro, tem várias startups aí falando que faz e tal. E quando você faz isso, se você vai fazer PWA mesmo, PWA tem todo um suporte a coisa offline, pronto, você replicou dado, você criou um pedaço do seu sistema que está dentro do device de alguém, dentro do browser de alguém, com todas as idiosincrasias de browser e tal, você ganhou um sistema distribuído. Você queria só fazer uma transição bonita lá, você só queria fazer poder botar no seu site que você é moderno, você ganhou uma aplicação distribuída. Quando você inventa de ser offline first, por exemplo, você quer ter um negócio que funciona no device e depois sincroniza. Essa coisa de sincronizar cria um monte de problema que a gente vai explorar. Quando a gente tem uma aplicação mobile nativa, quando a gente, basicamente, se você replicou o dado, se você colocou a computação fora do seu servidor e jogou para a mão de alguém, você ganhou um sistema distribuído. E aí você ganhou vários problemas. Uma coisa que a gente nunca pensa, por exemplo, é o relógio. Né? Muitas vezes a gente faz a aplicação e a gente confia no relógio do cliente. Né? Quem é que jogou o jogo do Batman para computador? Aqueles, tipo, hack and slash, assim, mó da hora, né? Tinha um easter egg lá que quando você colocava a data do seu computador para a data que lançou um filme do Batman, mudava um negócio numa sala. Aí tinha um easter egg lá. Então eles confiaram no relógio, tipo, olha lá, por causa do relógio. E era uma data ainda antes de lançarem o jogo, né? É uma data que é impossível de acontecer. Então, o relógio do seu usuário, você não pode confiar. Não pode. E muitas vezes a gente acaba confiando. E quando a gente tem sistemas diferentes, o relógio de um pode estar completamente em desacordo com o do outro. E aí você vai tentar raciocinar sobre, não, esse request aconteceu antes daquele. Não. Não sei, nunca dá para saber. Né? Quem que já ouviu falar do NTP? Olha aí, pouca gente levantou a mão. O NTP é o serviço que sincroniza relógio. E às vezes ele para de funcionar. E aí quando a gente não sabe que ele existe, é certeza que ele vai parar de funcionar e a gente não vai arrumar. E já aconteceu comigo já. Foi ruim. Então tá, e qual que é o big deal disso tudo? Por que a gente está falando isso tudo? Por que isso é importante? Quando a gente distribui, a gente acaba tendo que pensar em coisas que já estão resolvidas ou que estão brutalmente simplificadas por construção num sistema monolítico. Então, o objetivo aqui dessa apresentação é só para a gente repensar coisas que a gente toma como verdade quando a gente desenvolve software. A gente toma várias coisas como verdade, que a palestra da Roberta é a coisa mais tapa na cara que a gente pode ter, né? Tipo, olha lá, a pessoa falou de testabilidade, eu não testo, e olha meu sucesso aqui, olha aqui eu fazendo milagre com 2 máquinas. Tipo, dá para falar que mas sua arquitetura é uma porcaria, porque... Não, olha aqui, eu tô top 50 com 2 máquinas, faz aí, fião.
repense, né, seus conceitos. É isso que eu vou tentar fazer com um monte de pergunta aqui hoje. Então, a gente tem que pensar, e por exemplo, em comunicação interprocesso. A gente precisa pensar isso muito bem. A gente precisa lidar com o deploy parcial. Eu vou explicar o que é isso. A gente tem que ter deploy automatizado. Quando eu falo deploy, eu até às vezes me assusto, porque tem gente ainda hoje em dia que faz deploy na mão, né? Que faz uma ação manual, assim, que copia arquivo, que roda coisa para fazer deploy. Eu acho que para mim rodou mais do que uma coisa, apertou mais que um botão, já não é mais automatizado. E, pelo amor de Deus, gente, automatiza o deploy, porque é tão fácil fazer besteira, né? Já me queimei tanto. Consistência é uma coisa que a gente tem que pensar. Disponibilidade, tolerância à falha. Testes é uma coisa que muda muito quando você está num ambiente distribuído. E eu vou gastar um tempo falando disso. Muitas vezes a gente chama, né, testes de integração de end-to-end. Quem que já ouviu falar de end-to-end? Teste end-to-end. Eu vou falar desse cara. A gente tem que pensar muito mais em log, métrica, monitoração, tudo que envolve observabilidade. Porque começa a ficar difícil entender o que está acontecendo, porque tem muita peça. E aí, se você me permite um protesto, repara que a gente está falando muito de produção, a gente está falando de dados, a gente está falando de código, praticamente. A gente está falando de como que as coisas rodam, como que elas estão vivas. E produção e dados são uns negócios muito mais invisíveis, né? O código, a gente olha para ele, a gente lê, a gente entende, né, o fluxo ali, na maioria das vezes. Agora, como que está o dado ali por trás? Como que está o dado persistido? Como que está isso se relacionando com um código vivo que se mexe, com um ambiente de produção que explode? A gente tem que pensar muito mais nisso no mundo distribuído. A gente precisa desesperadamente dar um jeito de diminuir essas invisibilidades, senão a gente enlouquece. Tá? A primeira coisa que eu vou falar é de comunicação interprocesso, que é no monolito não precisa, porque tem um só, né? Então, por construção, eu não tenho que falar entre... Lógico, você vai ter aquele caso, mas eu tenho aqui o meu processo do worker com o daquele. Tipo, tá, mas é ainda a mesma aplicação, né? Você vai tirar e colocar e trazer de volta para o mesmo lugar. No distribuído, só esse ponto, eu listei aqui 6 dimensões, só para falar de comunicação interprocesso que a gente tem que saber tratar, e cada uma delas muda radicalmente o jeito que você vai lidar com as coisas. Então, primeira coisa, você vai fazer essa comunicação de forma síncrona ou assíncrona. Se for síncrono, você ganha algumas coisas. Por exemplo, você tem a semântica de falha. Se o cara falha, você falha também, né? Quem mexe com JavaScript, né, sabe que quando você joga uma coisa com um callback e esse callback explode, você não fica sabendo, porque você quebrou essa relação de exceção, né? Quando você faz o síncrono assíncrono, é a mesma coisa, a mesma situação. Essa comunicação, você acopla a retenção da mensagem com o consumo? Quando você consumir uma mensagem, essa mensagem vai deixar de existir ou não? Isso é uma pergunta que muda muito tudo que você faz no sistema. Quem já ouviu falar do Kafka? Kafka é um cara que inverte essa pergunta. Ele fala, eu não vou acoplar retenção com consumo. Coisa que uns anos atrás, toda plataforma de mensagem fazia isso. A retenção, ela, por default, acoplada com o consumo. Se você queria guardar a mensagem para sempre, era tipo meio coisa histórica. Não estava no cerne da plataforma. Essa comunicação é ponto a ponto, ela é publisher subscriber ou ela é broadcast. Isso muda também como que você configura, como que você roda as coisas. Vai ter retentativa? Se vai ter, por quanto tempo? Eu tentei me comunicar com o processo, ele não respondeu. Com quanto tempo eu tento fazer isso? O que eu faço quando ele não responde? Eu tenho que saber responder isso. Eu não tenho mais o controle dentro do meu próprio código. Será que ele está fora do ar? Será que ele só está numa latência muito alta? O que será que aconteceu? Como que fica o controle de estrutura, que você passa de dado de um lado para o outro? Como é que é o esquema disso? Você tem que saber responder. Se você está fazendo comunicação interprocesso, se você não tem isso bem esclarecido, vai doer. Vai doer bastante, principalmente se você está fazendo a distribuição para escalar time. Porque você quer que os times não tenham que se falar tanto. E aí você criou a coisa principal sobre a comunicação entre os times, o elo mais fraco, e você deixou aquilo o mais invisível possível. Ruim. Vai dar ruim. Vai doer. Quem que controla quando a mensagem foi consumida? É o servidor? É o cliente? Tudo isso você tem que conseguir responder quando você vai... E se você não tem uma resposta clara para isso, você vai comprar certos trade-offs que talvez não façam tanto sentido para você.
né? E eu já comprei alguns. Consistência. Falar de consistência. No monolito, geralmente a gente vai ter um banco de dados relacional. Eu sou da opinião que você usa o relacional até quando dá. E aí, quando eu digo quando dá, é quando você contrata alguém especialista no negócio e esse cara fala não dá. Você compra um hardware maneiro, você compra uma pessoa que... Compra não, né? Você contrata. Não pode comprar gente, né? Desculpa. Você contrata uma pessoa que entende muito bem daquela tecnologia e você usa o negócio. E aí, quando... Tem o caso da Roberta, do super SQL Server monstro deles lá, mas eu já vi gente, tipo, operando um cluster de Postgres num storage de 50 teras. A pessoa com tabela de 3 tera e ela vive a vida, né? É mais barato você ter um storage desse e você ter esse profissional do que você ter um cluster de 30 máquinas de Cassandra, que detona com o seu tempo de desenvolvimento, que bagunça a nossa cabeça. E que compra o problema de consistência. Dependendo do framework que a gente usa, então, assim, quando você está lá no bancão relacional, você dá o seu begin, commit, rollback e pronto, acabou. Você tem toda aquela semântica muito bem definida. Dependendo do framework que você usa, tipo Spring, né? Dependendo das maluquices que você faz com o Python, até isso está escondido. Você chegou a requisição, você já embrulha na transação e tal, você nem sabia que tinha uma transação ali. A gente às vezes esquece de abrir transação para ler o dado, né? A gente lê o dado, faz uma coisa, depois escreve na transação. Só que ler também tem que fazer parte da transação, senão pode ter problema. Os caras até resolvem. No distribuído, você pode ter várias partes do sistema olhando sobre o mesmo dado de formas diferentes. Então, a gente mencionou DDD numa palestra, e no DDD tem um conceito que eu esqueci o nome, que é você tem uma entidade, e cada pedaço do sistema olha para ela, acho que é projeção que fala. Por exemplo, o caso produto, né? O produto, para o sistema de compras, ele é uma coisa, para o sistema de catálogo é outra, para o sistema de inventário é outra. Mas é tudo meio que a mesma entidade, o produto. Então, como que fica... Quem que é o dono desse dado agora? Você tem 3 sistemas que falam de produto. Quem que é dono desse dado? O que vai acontecer é que você vai acabar replicando. E quando você acabar replicando, se você fizer uma replicação síncrona entre as coisas, você está jogando fora ganhos do sistema distribuído, porque se você não conseguir replicar para um lado, você falha, você perde disponibilidade. Se você fizer assíncrona, você vai ter que lidar com consistência eventual. Você vai ter que lidar com um momento que você vai ler de um lado, ler do outro, e os sistemas não vão concordar. Porque não dá para eles concordarem, não tem milagre. E aí você vai ter que pensar sobre isso. O que acontece quando o meu sistema de produto chegou um pedido e não tem no sistema de catálogo esse cara? O que você faz? Você explode? Você joga fora a compra? Não. Você vai ter que raciocinar sobre isso. Um esquema desatualizado de um lado, que consome o sistema, tudo, essa questão de consistência, de repente, é uma coisa que você tem que pensar. No monolito, você não tinha nem que pensar nisso. E aí, essa aqui é uma coisa que eu vejo, o que eu chamo, eu não sei nem qual é o nome disso, me chama de deploy parcial. É uma coisa que eu não vejo muita gente que não tem sangrou com produção, assim, falar disso. Então, eu vou descrever um cenário aqui. A gente tem um sistema distribuído, ele é feito de várias partes. A gente quer que essas partes se comuniquem. Quando eu vou fazer um deploy, eu vou atualizar uma parte, eu quero fazer essa parte de forma que o sistema continue vivo. Eu não quero desligar um sistema inteiro, porque eu vou trocar um pedacinho. Certo? Por quê? Porque a gente quer, lembra que a gente falou que a gente quer ter independência para lançar as coisas? Eu não quero que todos os times ganhem um alerta na cara porque eu fiz um deploy. Eu não quero que eles saibam que eu fiz um deploy, eu não quero que eles falem comigo. Porque eu não quero ter que falar com eles, porque a gente precisa conseguir trabalhar em 500 pessoas. Se a gente ficar falando, a gente não trabalha. E aí, para fazer isso, a gente tem que fazer de uma forma que ele fica disponível. O que a galera chama de deploy com HA, deploy com High Availability. Para fazer isso, a gente precisa, por exemplo, a gente vai ter 2 máquinas vivas. Aí eu tenho, por exemplo, o load balancer na frente. Eu vou tirar uma máquina de trás do load balancer, eu vou trocar a versão do sistema, e depois eu vou colocar essa máquina de volta em rota para poder trocar a outra versão. Nesse momento, eu tenho 2 versões diferentes da mesma aplicação vivas.
E isso fica mais complicado quando você tem coisas assíncronas, quando você tem fila, quando você bota o Kafka, porque o Kafka é legal, está todo mundo usando, vou usar o Kafka. Quando você começa a fazer essas coisas, você tem duas versões do mesma aplicação rodando ao mesmo tempo. Quem que pensa nisso quando está desenvolvendo uma feature? Eu só comecei a pensar quando eu quebrei tudo uma vez. Eu parei a firma. Porque eu corrompi um negócio que não podia ser corrompido. E aí todos, sabe, painelzinho assim, vai começando a ficar vermelho. Logo depois, você aperta o botão, rolou meu deploy. Vai ficando vermelho tudo. Aí você quer dizer para você que não é culpa sua, né? E o problema é que isso é tão difícil de raciocinar e a gente fala tão pouco sobre esse tipo de problema, de corromper o dado, porque o dado é invisível, a coisa que está rodando é invisível, a gente só vê o código. O código está lindo. Ele está lindo se eu desligasse tudo e rodasse tudo. Né? Se eu desligasse tudo, trocasse tudo e depois rodasse, ia funcionar. Então, é o tipo de coisa que acontece. Existe esse momento em que você tem duas versões diferentes da mesma coisa vivas. E se você coloca... Eu vou mostrar depois um caso mais complicado, mais exacerbado disso ainda. Então, pensa no tipo de problema que pode ter. Você pode ter um monte de problema muito louco. E à medida que você faz, que você começa a seguir as boas práticas que o pessoal fala, não, fazer deploy todo dia, fazer deploy contínuo e tal, você começa a fazer coisas legais que começam a mostrar cada vez mais esse tipo de problema. Você começa a aumentar a sua chance de ter isso. Ou seja, quando a gente muda uma parte do sistema, essa mudança precisa ser retrocompatível. E ela não precisa ser retrocompatível com si só. Ela também tem que ser retrocompatível com as outras. É complicado isso. E para fazer isso, preservando essa coisa que a gente está chamando de independência de entrega, para a gente poder fazer isso de forma segura e preservar que todo mundo entregue de forma independente, entra um monte de práticas que nem dá tempo de conversar aqui. Tanto de migração de dado no banco de dados, tanto quanto migração de esquema, de estrutura, de API. Tem um monte de coisa que a gente tem que discutir só para resolver esse pedaço, esse problema. Como que as coisas vivem ao mesmo tempo. E aí eu vou falar uma outra coisa, que é tipo uma consistência plus plus, que é a relação de causalidade, que é o que causa um problema, em conjunto com isso que a gente acabou de falar, causa um problema bem complicado. Vamos imaginar um cenário que a gente tem vários serviços e eles se comunicam através de um barramento, né? Tipo um negócio que você joga a mensagem lá. Antigamente chamava de Event Bus, né? Enterprise Event Bus, né? Tinha até uns produtos super caros, tem uns negócios da IBM que faz isso, né? Que você paga uma fortuna. Hoje em dia as pessoas estão fazendo a mesma coisa com coisas modernosas tipo Kafka, né? Tem muita gente que usa o Kafka como um Event Bus. E aí você tem esse barramento de mensagens, ele é persistente, ele é assíncrono e ele desacopla a retenção de consumo. Estou praticamente falando do Kafka aqui. E aí eu tenho um serviço A, que ele escreve uma mensagem que o serviço B lê, aí o serviço B faz alguma coisa, escreve uma mensagem que o serviço C lê, que aí segue a vida. Aí um belo momento, depois dessa sequência toda de coisas, o serviço A lê, para fazer alguma coisa. Eu já vi gente fazendo request response assim. Tipo, chega um request, aí ele escreve no Kafka, aí ele fica esperando aparecer alguma coisa. Não, o negócio que era para ser assíncrono virou síncrono de repente. Né? E aí quebra alguma coisa no meio e já viu. Quais são os problemas que a gente vai ter com esse tipo de cenário? A gente pode ver que a existência e o conteúdo de uma mensagem N+1 depende da mensagem N. Certo? Existe uma relação de causa entre a existência de uma mensagem e outra. Isso a galera que é pirada em banco de dados está ligado disso, que tipo, é um dos problemas para você fazer transações de forma eficiente e tal, é que você não tem a relação de causalidade entre operações. É o mesmo caso que você tem aqui. A diferença é que agora a sua relação de causalidade está perdida não dentro de uma máquina só, mas dentro de várias. É ainda mais complicado. Então, como que eu faço para rastrear o fluxo de execução de uma tarefa através de vários serviços? Quando eu estou tentando debugar alguma coisa. Porque alguma coisa parou de funcionar. Alguma coisa que era para estar acontecendo não está acontecendo. Como que eu faço agora para saber? Como que uma mensagem acarreta as outras? Eu escolhi uma tecnologia exatamente que desacopla isso. E aí você fala, nossa, está difícil de saber. Está difícil, é de propósito. É para não dar para fazer isso tão fácil.
A tecnologia foi pensada para isso. Como que faz quando eu precisar mudar a estrutura de uma mensagem? Lembra que é persistente? Que eu escrevo as mensagens, eu desacoplo retenção de consumo? As mensagens vivem para sempre. O que acontece quando eu mudo a estrutura de uma? O que vai acontecer com um sistema que tentar voltar no tempo, que o pessoal fala, começar a ler mensagens antigas? Isso é uma coisa que a gente faz às vezes. Eu publico uma mensagem usuário criado. Eu quero agora contar todos os usuários criados. Se essa mensagem usuário criado mudou de estrutura 20 vezes ao longo da vida, você perdeu essa propriedade de persistência, você perdeu coisas legais. E aí, esse é o ponto mais complicado. Lembra que a gente falou daquilo, né? De um sistema estar vivo numa versão e duas versões ao mesmo tempo. Aquilo, eles vivem por pouco tempo, né? Só que quando você persiste a mensagem, aquilo que aconteceu naquele pouco tempo, na verdade está ali para sempre agora. Então, como é que você percebe esse tipo de coisa? Como é que você percebe uma corrupção de dado causado por isso? Não sei. Não conheço uma resposta fácil para isso. Todo mundo acaba fazendo a própria forma de rastrear, todo mundo acaba dando uma solução à sua forma do problema, porque isso ainda é um problema em aberto. Ninguém tem uma solução boa para isso, até porque a própria tecnologia faz isso difícil. A resposta para isso tudo é que vai ser difícil, muito mais que no monolito. No monolito a gente não tem nenhum desses problemas, a gente não pensa nessas coisas. As mudanças nessas partes precisam ser retrocompatíveis. A parte sintática, que é a estrutura de mensagem, a estrutura de coisa que a gente passa para frente, ela é fácil de resolver. A parte semântica é onde esconde várias coisas que a gente assume sem perceber. Por exemplo, um serviço pode assumir que o preço que o ID é sempre um inteiro. Esse é o caso mais clássico. Eu assumo que o ID é o inteiro. E aí um belo dia não é mais um inteiro, porque, sei lá, inventou que não é mais um inteiro. E aí quebra tudo. Tipo, a gente precisa assumir o mínimo possível para conseguir modelar essas coisas de um jeito sano. E isso fica, de novo, especialmente complicado quando a gente tem um monte de gente querendo entregar de forma independente. Porque para integrar de forma... faz cálculo, não consegue mais falar, né? Para entregar de forma independente, as pessoas precisam limitar o quanto elas se comunicam. Elas precisam limitar o quanto elas conhecem das outras coisas. Disponibilidade. Isso aqui é um quote que faltou referência, mas acho que ninguém vai discordar, né? A gente escreve aplicações com pouca preocupação com o erro de rede, né? Geralmente a gente assume que a rede ela é confiável e que tudo vai funcionar. E aí, às vezes, a gente chega num cenários que nossa aplicação simplesmente para de funcionar, porque ela está esperando uma resposta que nunca vem. No monolito, ou está tudo fora, ou está tudo funcionando, porque é uma coisa só. No distribuído, disponibilidade é até complicado de definir. O que é ser disponível? Toda requisição tem sucesso? A maioria tem sucesso? Um certo tipo tem sucesso? Só requisição de venda de produto tem sucesso? Uma notificação de e-mail chega depois que o cara troca a senha? Só da gente não conseguir falar e expressar exatamente o que a gente está falando, complica a nossa comunicação e bagunça o nosso raciocínio. A gente precisa, quando está falando disso, falar o que é que eu estou chamando de disponibilidade. E aí a parte de teste, essa é uma parte bem polêmica, que é... Muita gente fala que quando você está nesse cenário, você precisa de teste end-to-end, porque agora a minha lógica está espalhada em vários serviços. Eu preciso ter certeza que minha lógica funciona. Igual eu faço no monolito. Eu tenho lá meus testes unitários, integrados, de aceitação. Se eles passam, eu estou confiante que eu posso subir em produção e nada vai quebrar. Até tem a gente que quando sobe, roda tudo, já deploya direto, né? Tem gente que faz migração de banco, as pessoas corajosas. Isso é um mindset que muita gente tem, que eu certamente tive muito tempo lidando com monolito. E aí a gente quer fazer um tipo de teste que integra todos os serviços. E aí vem várias perguntas. Com que versão das partes do sistema eu vou testar? Porque agora que o sistema se mexe de forma independente, quem que vai dizer o que é o sistema agora? Como que eu vou coordenar esses testes entre vários desenvolvedores que estão subindo código ao mesmo tempo? Eu vou replicar o ambiente em vários ambientes? Eu vou rodar na máquina do CI?
Eu já vi gente fazer isso. Vamos subir todos os serviços na máquina do CI e vamos testar, porque agora tem Docker, né? Dá para fazer isso. Só que aí você já não está num ambiente de produção mais. Você já está ignorando várias características do seu código que está rodando. Você está testando de verdade? Você integra no build? Se integrar no build, integra do quê? De todas as partes? Só de algumas? O que faz quando quebra? E aí entra uma coisa que a gente está falando... Olha sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre saber exatamente o que está em produção. A gente está falando sobre coordenar desenvolvedores. A gente está falando sobre enrijecer o processo de entrega do software. Além disso ser muito frágil, ser difícil de fazer funcionar, geralmente funciona na primeira semana e depois começa a quebrar tudo, o problema é que isso vai na contramão de tudo que a gente estava falando de entregar de forma independente. Tudo isso vai na contramão do que a gente está falando. Fica mais difícil eu fazer as coisas de forma independente se eu tenho que garantir que tudo está funcionando perfeito o tempo todo. Não dá para garantir, a gente precisa de um outro mindset. E aí que entra mudar a hora que você testa. Então, eu vou chamar isso de log, monitoração, métrica e tal, meio que de você testar em produção. Que é meio que o que você tem que fazer mesmo quando você está num sistema distribuído. Porque se você tentar testar tudo num ambiente controlado, não funciona, porque você escolheu uma abordagem que é exatamente avessa a isso. Você fez a distribuição para você poder andar de forma independente, para você não ter que pensar em tudo. E de repente você fala teste ponta a ponta. Não faz sentido. E aí, para você sobreviver nesse mundo horrível, você precisa muito, muito mesmo de uns negócios, tipo New Relic, que é... Quem que conhece New Relic? Levantem mãos, maravilhosos New Relic. Salva vidas o New Relic. Tem que usar um negócio tipo New Relic, tem que ter Greylog, tem que agregar log, tem que ter alerta, tem que saber quando uma coisa quebra, quando uma coisa para de funcionar. Tem que ter um lugar que guarda as suas exceções, os seus erros, que rastreia coisas que aconteceram antes da exceção acontecer. Se você não tem isso aqui, sua vida é horrível. É de verdade. Eu perdi o cabelo por causa disso. E pior é que não é tão mentira isso. Não dá mais para se safar com grep no syslog. Eu vivi anos na minha vida só com grepão no syslog. Tinha até uns scripts que dava SSH em várias máquinas, tunava o syslog. Precisa de DevOps. E aí eu não vou nem entrar no mérito dessa palavra, que é polêmico. Mas precisa desse tipo de coisa. Você muda o lugar em que você verifica que o seu sistema está funcionando da tua máquina, do servidor do CI, e você leva isso mais próximo da realidade, que é produção. Não adianta você... E só isso não resolve. Não adianta você ter um dashboard gigante se você não entende o que ele significa. Precisa ter dado, ter métrica, ter report. Você precisa conseguir extrair informação. E aí está repetido. E quando que o bicho pega? Né? Quando alguma coisa está quebrando. Repara que toda vez que a gente está tentando preservar uma capacidade de não entender as coisas como um todo, para a gente poder andar rápido. Só que na hora que o bicho pega e alguma coisa está pegando fogo, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender além do que a gente é responsável, certo? É necessário ter uma visão holística do sistema. Só que a gente, como indivíduo, não vai conseguir. A gente, sozinho, não vai conseguir, porque a gente escolheu não exercitar isso. E não é na hora que está mais quente que você vai conseguir ter um lampejo de lucidez e de inteligência e, de repente, vai entender tudo o que está acontecendo. Então, como que resolve? Resolve com colaboração, que é exatamente a coisa que a gente tentou não fazer entre times. Percebe? Então, distribuir, repara, a coisa que a gente não queria fazer, a gente acaba tendo que fazer, mesmo fazendo tudo certo. Distribuir não faz magicamente você parar de ter que conversar com o amiguinho. Você só conversa sobre coisas que precisam, né? Nenhuma arquitetura ajuda a gente a fazer nosso trabalho. Nosso trabalho é saber conseguir, nós como um grupo, não como indivíduos, precisamos entender o que está acontecendo e entregar as coisas da melhor forma possível para o usuário. E para fechar, né, que ele já mostrou, ele mostrou a placa que acabou, e esse é o último slide, para fechar. Cada parte que a gente explorou aqui, eu fiz um monte de perguntas, eu dei pouquíssimas respostas, só falei de umas coisas que dá ruim.
Cada parte que a gente explorou aqui dá para fazer uma palestra inteira, várias na verdade, e o nosso objetivo aqui não foi resolver nada. Se você está olhando assim, pensando, meu Deus, tem um monte de coisa aí que eu nunca pensei na minha vida, é porque deu certo. Que era esse meu objetivo, é levantar o awareness, que tem um monte de coisa esquisita, um monte de coisa diferente que pode morder quando você inventa de ser distribuído, quando você inventa de colocar Kubernetes em produção, quando você acha que está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, porque o Google faz assim. Todos esses problemas que a gente discutiu, eles já existem no monolito, só que eles são tão menos pronunciados que a gente se safa com eles, a gente dá um grep no syslog e se resolve. Quando você tem 49 coisas diferentes para você olhar, por onde você começa? Então, a gente falou, só pra, agora conclusão mesmo, a gente falou de um monte de coisa que gente muito técnica adora discutir. Eu, por exemplo, até por isso que eu mandei esse tema. Gente muito técnica adora ficar se perdendo nessas discussões. E aí eu quero só fechar falando, todos esses problemas que a gente falou, eles são acidentais, eles são acidentes da arquitetura. Nenhum desses problemas, a solução deles por si só entrega valor para o cliente. E é para isso que a gente é pago para entregar valor para o usuário. Raciocinar sobre um sistema distribuído é muito mais difícil, é cheio de pegadinha e requer muito mais conhecimento e arcabouço ferramental para a gente viver sem querer morrer. É muito mais difícil. E a solução dessas coisas por si só não agrega valor para o negócio. Se distribuir não gera valor para o teu negócio, não faça. Se distribuir não significa que o seu usuário vai ficar mais feliz, não faça, pelo amor de Deus. Faça a sua vida menos horrível. Você do futuro ou quem herdar o seu legado vai agradecer. Obrigado. Então, tem meus contatos aí, GitHub, Twitter, Telegram. Lá na Telnix tem vaga, liga a nós, tem Elixir e desculpa qualquer coisa. Que isso? É um brindezinho. Show. Pessoal, uma pergunta pelo time. Alguém? Pega a patinha para nós? Não? Alguém podia responder essa pergunta. Queria fazer uma pergunta, Milhouse. Você falou da parte do deploy, né? De, por exemplo, dois sistemas que, sei lá, fazem uma alteração que são dependentes e você não pode subir um antes do outro, mas também não dá para subir junto. Tem alguma dica de como resolver esse tipo de problema? Na hora que eu falei isso, eu ia dar o exemplo do SPA, né? Que é exatamente o meu problema no trabalho. Você várias vezes, né? Então, como que é o jeitão de fazer isso? Vai ter mais ou menos sempre a mesma cara. Essa mudança de estrutura, por exemplo. Estou mudando a estrutura de alguma coisa. Você faz isso em 4 pedaços. Então, você tem alguém que consome e você tem alguém que provê. Então, você primeiro implementa coisa nova em quem provê. Então, você serve as duas coisas. Faz os dois jeitos. Depois, você vai em quem consome e você faz usar o jeito novo.
é por conta do tempo. Você entende? Posso dar um abraço? Show. Pode mandar no Twitter também. Nada, tem o coffee break aí pra isso, pô. Pode ser o Twitter também. Vamos comer então. Show. Não, ainda não. Tem mais uma palestra da Jéssica. Era agora, você falou que era agora. Calma. Tá com fome. Beleza. Vamos lá.